Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Rio das Pedras Country Club, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410, telefone 3322-4002. Frozen, novidade deliciosa e refrescante. Salada de frutas com chantilly. Também lanche natural de frango, peito de peru ou atum, sucos e cappuccino ice. Maravilhas de verão no Alto Posto Berrantão. Conveniência 24 horas. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Hoje nós temos o máximo prazer de trazer ao programa Quero Saber o bispo diocesano Dom Edmilson Amador Caetano, ex-bispo da cidade de Barretos, porque foi transferido para a cidade de Guarulhos. Ainda não tomou posse em Guarulhos, está como administrador diocesano da nossa diocese de Barretos. Do Edmilson, que vai deixar muita saudade entre nós, entre os nossos diocesanos, tenho certeza disso. É um prazer muito grande recebê-lo de novo no programa. Prazer estar aqui, prazer estar aí com os telespectadores da TV Barretos, né, às vésperas da minha posse como bispo diocesano de Guarulhos. Eu sei que muita gente vai ficar com saudades, mas eu também, né, vou levar saudades no meu coração dessa querida diocese de Barretos. O senhor foi um bispo muito comunicativo. Eu acho que a figura de um pastor é essa. Tem que estar ao lado do povo, tem que estar ao lado das pessoas, sentir o que elas sentem, né?
para poder ajudar, né, Dom Edmilson? O Papa Francisco disse, né, esses tempos atrás, que o pastor, né, tem que estar primeiramente no meio do povo, quando é necessário à frente do povo, quando é necessário atrás do povo, né? Mas que ele deve sentir ou ter o cheiro das ovelhas, né? Então é muito importante realmente, sim, não só para o bispo, como para um padre que tem uma função pastoral, de estar emaranhado, vamos dizer assim, envolvido, né, com as pessoas com a qual ele tem que ter uma atividade pastoral. Eu acredito que isso é muito importante. Procurei fazer isso, né, em Barretos. Talvez a gente não faz nada perfeito na vida, mas procurei sempre ser alguém presente, né, em tudo aquilo que dizia respeito à evangelização, né? Acho que a minha presença social foi muito pouca, né? Agora, a minha presença eclesial, eu procurei preencher, né? Muito estar presente naquilo que era a obra de evangelização, que era a missão própria da igreja. Dom Edmilson, uma curiosidade, as pessoas, quando têm problemas em casa, elas costumam telefonar para o bispo ou só para os padres? O bispo chega aí na casa das pessoas para contornar algum problema familiar, algum problema que um diocesano tem? Isso existe na diocese? Existe, né? Eu mesmo atendi muitas famílias, muitos casos, muitas pessoas me ligaram, né? Mas, ordinariamente, né, as pessoas, na realidade, quem é muito mais próximo das pessoas são os padres, né? Porque eles têm aquele território naquela paróquia. O bispo é a diocese toda, né? O bispo é de 8.000 quilômetros quadrados ou mais aqui, a diocese de Barretos. Mas, claro, o pároco de uma paróquia, o padre que está numa paróquia, é alguém que está muito mais perto e é capaz até de conhecer a pessoa pelo nome, coisa que um bispo, né, muitas vezes não conhece, né? O bispo normalmente não conhece. Agora, isso é igualzinho na área política, né? Temos deputados estaduais e tem os vereadores, né? O deputado, mesmo sendo da cidade, mas o vereador está mais em contato, muito mais próximo, muito mais próximo, né? O senhor é de São José do Rio Pardo, né? Não, eu sou natural de São Paulo, da natural capital. De São Paulo, mas fez um seminário lá em São José do Rio Pardo. Sim, no convento da Ordem Cisterciense de São José do Rio Pardo, quando eu tinha 18 anos de idade. Então o senhor entrou no seminário com 18 anos? Com 18 anos. Então a sua vocação começou quando? Quando surgiu essa vocação? Quando deu aquele clique, não quero ser padre? Aquele clique deu quando eu tinha 16 para 17 anos. Né? Que a gente começa a pensar na vida e você vai decidindo muitas coisas, né? O senhor chegou a namorar antes ou não? Ou não tinha namorada, não. Não tinha ainda não, né? Tinha as paquerinhas as da paqueras, vida, né? Como todo garoto daquela época, acho que... como é que fala? Era um pouco diferente, né? A situação, era né? bem diferente, né? A situação aí uns 40 anos atrás era um bocadinho diferente de hoje. E né? era mais respeitoso naquela época, não tenho a menor dúvida. Não sei se é o termo assim, né? Não sei se era questão de respeitoso. Eu acredito, sem ofender as mulheres, pelo amor de Deus, né? Eu falo tanto de homens como de mulheres. As mulheres eram mais recatadas, as mulheres eram mais difíceis naquela época, né? Assim, talvez eu não tenha namorado por isso, porque as mulheres eram mais difíceis. Né, realmente. O mundo vai evoluindo, né? Quer dizer, as mulheres eram mais reticentes, né? Não eram mais atiradas como a gente tem hoje, as moças de 15 e 16 anos. Hoje a proximidade com tudo, com televisão, né? Faz o mundo ficar desse jeito. As novelas de televisão, né? Então elas passam até a imitar tanto homem como mulher, né? Não estamos falando só de mulheres. Com 18 anos, então, o senhor resolveu entrar no seminário. Isso. E partiu direto para São José do Rio Pardo. Fui para São José do Rio Pardo. Por que escolheu essa congregação? Como é que foi isso? É ordem, né? É a ordem cisterciense. Porque eram os padres que tinham na minha paróquia. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, né? Era o contato que eu tinha com a espiritualidade. A vida no monge, a vida no convento era uma coisa que me atraía, a vida comunitária. Então eu escolhi, e claro, essas coisas... vai discernindo, você vai experimentando e vai vendo se é isso mesmo, né? E passa por todas as crises de amadurecimento que a gente tem que passar, né? E vai decidindo essas coisas. Depois que o senhor entrou no seminário, o senhor percebeu que era aquilo mesmo que o senhor queria? Sim, né? A gente passa por algumas dúvidas, por algumas crises, vamos dizer, de amadurecimento. No próprio seminário, claro, né? Evidentemente. E claro, todo mundo passa por isso que entra em seminário. Claro, acho que... A mesma coisa no relacionamento de namoro, né? Acho que antes do rapaz e a moça dizer, não, nós vamos nos casar,
aparecem as dúvidas, tem que questionar os próprios sentimentos, tem que pensar na relação, tem que analisar um ao outro. São momentos de crise, são crises de amadurecimento. Né? E no seminário não se força nada, né, do Edmilson? Não, nada é forçado. Nada é forçado. A pessoa, se quiser sair, está aberto o seminário, é normal claro, isso. Claro, né? Como também pode ser convidado a sair, porque os formadores também... Percebem que a pessoa não tem a vocação, né? Às vezes a pessoa não percebe, né? É. Mas os formadores percebem, então parece que não é isso, né? Não tem condições, eu acho que Deus está te chamando, acredito que Deus está chamando para outra coisa, assim por diante. No seminário, eu sei que é difícil passar as dúvidas e tal, mas qual é a maior dúvida que um seminarista tem no seminário? Seria o problema do celibato, o problema de não poder casar, o problema de, sei lá, quais são as maiores dúvidas? Aquelas dúvidas que o senhor pode dizer ao telespectador? Não, eu acho que realmente a questão do celibato não é a maior dúvida. É uma dúvida porque, geralmente, quando você é jovem, né, você, claro, você tem sabe, toda a energia, você né? sabe que, como é que fala, que a vida é isso, né? A questão do celibato passa por isso. Só que, como é que fala? Não é só a questão da sexualidade, é a questão até mesmo da afetividade, né? A questão da realização do homem no matrimônio, com uma esposa, com filhos, né? Que são pontos muito mais profundos, né, do que a própria sexualidade. Então a crise realmente com relação ao celibato aparece não com relação ao sexo, mas com relação ao ser pai, ao ser pai, né? Ao ser marido, né? Ao ter uma companhia feminina, etc. Que isso faz parte da existência. Então você tem que viver uma doação de amor total ao Cristo e à igreja, e você tem que dizer, eu estou disposto a isso, né? Eu estou disposto a enfrentar a luta para viver isso. E realmente chega um momento, em alguns momentos da formação, o rapaz, né, vai ter essa dúvida. Mas eu acredito que essa não é a maior questão, né? Qual seria a maior? A maior questão é uma questão muito mais existencial, né? O que eu quero ser, não o que eu vou fazer. Isso é muito importante, porque a nossa crise existencial ela não está na questão do fazer, né? Fazer o padre, ou fazer o que o padre faz, tudo bem, né? Até os atores de novela fazem, representam muito bem. Representa muito bem um padre, né? Agora o ser, né? O ser padre. O ser padre. Isso dia a dia do padre. Exatamente. Né? Isso exige uma maneira de ser e não é uma profissão. Isso é uma coisa que toca profundamente na crise, que faz, que movimenta um amadurecimento de uma vocação. Né? Sim. E é nesse momento de crise que muitos descobrem, puxa vida, eu acho bonito o que o padre faz, mas eu não tenho condições de ser padre. Exatamente. Acha linda. Exatamente, exatamente. Né? Do Edmilson, falando em celibato, quando surgiu o celibato? É desde os primórdios da igreja? Foi instituído pela própria igreja? Como é que foi isso? Olha, a comunidade cristã, através dos evangelhos, né, tem uma memória de um ensinamento de Jesus. Ou melhor, antes da memória do ensinamento de Jesus, que nós temos no Evangelho de Mateus, tem a própria vida de Jesus, que foi um celibatário. Né? Jesus diz que alguns se fazem celibatários ou não se casam por causa do reino dos céus. E diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então Jesus coloca isso como um dom. E a sua própria vida foi esse exemplo. Né? Agora é claro que no início da igreja, então pessoas abraçaram o celibato, como o apóstolo Paulo, né? Dos apóstolos, dos 12, talvez somente João, né? Porque os outros, ao que tudo indica a tradição, eram casados. Mas desde o início, né, se apresentou essa novidade do Cristo. Né? O Cristo é o absoluto, é o fim de todas as coisas, ele é a última palavra do Pai. Então, a realidade do reino está em primeiro lugar. Então, toda a minha vida só tem sentido nele. Então, homens e mulheres, desde os primórdios da igreja, abraçaram o celibato. Agora, o celibato para os padres tornou-se lei no Ocidente, né?
Isso a partir do século IX, principalmente a partir do século X, né? Por causa da necessidade de uma disciplina eclesiástica, seja por uma questão pastoral, seja até mesmo por uma questão moral, né? Porque aquele que fosse ser a presença visível de Cristo tinha que ter uma postura moral, né? E, claro, às vezes existiam realmente muitas questões aí no século X de concubinato, de imoralidade. Então se prescreveu... Dentro da própria igreja? Dentro da própria igreja, com padres, evidentemente, claro. Concubinato e tal? Foi uma situação muito difícil, né? Que o Papa... O Papa da época era difícil, Gregório... Agora não lembro. E teve algum concílio? Gregório VIII. Gregório VIII? E teve algum Teve concílio? algum, não sei se foi concílio, não lembro dizer se foi concílio ecumênico, mas um concílio próprio para a Igreja do Ocidente. Esse era um problema muito mais forte no Ocidente. No Oriente, não. Né? Tanto é que muitos ritos orientais católicos... Os padres são casados, Os né? padres são casados. Né? Claro, a lei do celibato é aberta, né? Claro, se alguém opta pelo celibato, tem que viver como celibatário, mas em muitas comunidades tem padres casados. O senhor acha, aqueles que são contra o celibato, que falam que o padre tem que casar obrigatoriamente, para evitar que muitos padres saem da rota, né? Porque a gente sabe, na história da igreja, acontece até hoje que muitos padres acabam certo. Né? Procurando mulheres, vamos assim dizer. Então, se o padre casar, termina, acaba com isso. Eu não sei. Não é verdade, né? A questão do problema com relação à sexualidade, né, não está em ter ou não ter mulher, está no coração convertido, no equilíbrio sadio que uma pessoa tem que ter com relação à própria sexualidade e a opção que faz. Porque se o problema fosse só ter uma mulher ao lado aí não pecaria, então não existiria adultério, né? Os homens casados seguramente não deixariam as suas mulheres para ir atrás de outras, né? Quer dizer, percentualmente, né, são muito mais os homens casados que vão atrás de outras mulheres do que os padres que vão atrás de mulheres, né? Quer dizer, se a gente for fazer uma comparação, a realidade é essa, né? Então acho que é uma questão muito mais de pecado, de conversão, né, do que ter mulher ou não. O celibato é um dom de Deus. É um dom, né? É um dom, acho que não é uma coisa que a pessoa diz, eu vou ser e pronto. Não, Deus me deu esse dom. Claro, nas dificuldades da minha humanidade, da minha fragilidade humana, eu vou viver, mas vou viver na perfeição esse dom. E os padres que saem dessa rota, do Edmilson, chega até os ouvidos do bispo? Quando um caso é público, chega. Chega, né? E qual é a postura da igreja nesses casos? Acho que a gente tem sempre que corrigir, né? Cada caso é um caso, né? A gente precisa ver as situações como que tem que ser vivida, como que tem que ser analisada, né? Evidentemente, como é que fala? Diante de uma situação de pecado, né? Se há como reconstruir uma situação, se há o arrependimento, etc., o bispo não precisa tomar uma atitude drástica. Mas agora, se é uma coisa que... Reiteradamente, irreversível, que está acontecendo, que o fulano não quer mudar de mentalidade, agora, claro, precisa tomar uma atitude forte. Dom Edmilson Amador Caetano, eu peço licença para que possamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e voltaremos em seguida. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o administrador diocesano de Barretos, o nosso ex-bispo, Dom Edmilson Amador Caetano, que vai ser transferido para a diocese de Guarulhos. Dom Edmilson, o senhor está há tantos anos na igreja como sacerdote, há quantos anos já? Completo 28, já completei 28 anos. 28 anos. O senhor começaria tudo de novo? Começaria. Está feliz como sacerdote? Feliz, realizado. Está realizado? Claro. Né? Aquelas dúvidas todas não existem há muito tempo, desde que... Não, as dúvidas quanto à minha vocação, não. Tenho dúvidas na maneira de agir, se o projeto de evangelização está respondendo, se eu estou sendo fiel ao evangelho, né?
essas coisas ainda, como é que fala? Fazem passar dentro de nós uma crise de amadurecimento. Mas se era essa a vocação, se eu devia ter casado, se eu devia... Não, isso não passa, né? Hoje eu tenho uma serenidade, uma tranquilidade. Eu acho que depois de padre nunca passou isso na minha vida. Não me lembro de ter passado um momento achando, não, tem que voltar atrás. Nunca tive isso, não. Quais foram as grandes mudanças da igreja, pelo menos na postura da igreja, desde que o senhor assumiu como sacerdote, desde que foi ordenado como presbítero até os dias de hoje? Evidentemente que em matéria de dogma não mudou absolutamente nada, né? Não. Eu acredito a igreja hoje está mais aberta, vamos assim dizer. A postura pastoral, né, da igreja, sabe, acho que os padres da minha geração, nós não se... Quer dizer, os tempos vão mudando, né? Mas eu acredito que a consciência, cada vez mais, né, já tinha no tempo que eu fui ordenado padre, né, que nós não podemos ser uma igreja de massa, mas temos que ser uma igreja de comunidade, né? Acho que uma vivência cristã em comunidade. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi pastoralmente e vivi, e acredito que é a grande mudança, né? Eu sou um padre que fui ordenado quando fazia já 20 anos que tinha terminado o Concílio Vaticano II. O senhor pegou a missa em latim? Rezou a missa em latim? Ah, não? Já não tinha? Em 1985, quando eu fui ordenado padre, já fazia 20 anos que tinha acabado a missa em latim. Né? Só quando criança que eu vi. Mas para dizer o seguinte, que há quase 30 anos atrás, o Concílio Vaticano II, muitas coisas estavam sendo colocadas em prática. Como ainda muitas coisas, né, que o Concílio decidiu, discutiu, encaminhou, que não foram devidamente encaminhadas, né? Então nós estamos ainda 50 anos depois do Concílio Vaticano II, numa época de renovação da igreja, renovação constante, né? A igreja precisa ser sempre renovada pela conversão e pela ação do Espírito Santo, né? Isso é importante. Por que nós chamamos o Papa de Santo Padre se ele ainda não é santo? Uma curiosidade, não tem nada... Eu não saberia responder, né? Né? Não é verdade? Eu acho que a missão dele é santa, santa, né? Chama ele de santo, não saberia responder, é um tratamento. É um tratamento, né? Não quer dizer que seja, um santo, né? Aliás, todos os cristãos são chamados de santos por causa do nosso batismo, né? Paulo, aos santos que estão na igreja, na comunidade e tal, porque se considerava aquele que tinha o batismo, que tinha o Espírito Santo, é santo. Dom Edmilson, vamos falar um pouquinho sobre Inquisição. Dá uma explicação para o telespectador o que foi a Inquisição, porque eu, quando menino, quando fiquei sabendo que existia a Inquisição, me deu um choque, né? Eu acho que isso tem que ser mais explicado, tem que ser mais divulgado, para que as pessoas não levem esse choque. Eu acho assim, a questão objetiva da Inquisição é aquilo que está nos livros de história, né? Que faz parte... Por que houve a Inquisição? Então, a Inquisição houve nós temos que, quando falamos de Inquisição, nós temos que pensar que nós estamos numa sociedade de cristandade. Tá? O que significa isso? Uma sociedade cujos governantes optaram pela vida cristã e pela vida da igreja. Então, tudo ali se pauta por aquilo, né? E isso aconteceu até o Brasil no período do Império, período colonial, né? Quer dizer, a igreja está unida ao Estado. Ora, o que acontece, né? Uma pessoa dentro desse Estado, dentro dessa sociedade, contrária aos princípios cristãos, ou que promova algo contrário aos princípios cristãos, é um perigo para essa sociedade. Era essa mentalidade. A mentalidade da época era essa. Claro, né? Nós não podemos julgar, né, com a nossa mentalidade de hoje, né? Evidentemente. Então, o que acontecia? A igreja podia fazer algo? Não. A igreja só investigava para saber se a pessoa era, né, fiel ou não, era uma subversiva, vamos chamar assim, ou não. Dizendo, é subversiva, então entregava ao braço secular, né, para realizar o que tinha que fazer como uma pessoa que estava atrapalhando a sociedade, prisão,
pena de morte, essas coisas todas que tinha na sociedade da época, né? Foi uma coisa triste? Foi, mas foi uma coisa que estava ali, né? Agora, a Inquisição também, né, pelo próprio Estado, ela foi instrumentalizada, né? Porque vejam vocês que se nós formos estudar a fundo, né, por volta de quando começa a Inquisição, porque a Inquisição não é uma coisa medieval, é do final da Idade Média, né? Entre o século XII e século XIII, né, nós vamos ver que a Inquisição ela aparece como uma maneira de colocar um certo discernimento na sociedade, né, de chamar a atenção, uma medida corretiva, né, assim é chamada Inquisição, para que as pessoas não se desvirtuassem da fé. Depois, com o passar do tempo, que ela foi sendo instrumentalizada e foi se tornando todo aquele gesto de violência, né? Geralmente essa Inquisição horrível, cruel, tal, que todo mundo fala, está lá para o século XV e XVI. O pessoal fala Idade Média, não está nem na Idade Média. Foi século XV e XVI? Exatamente, na época do grande humanismo, né? Sim. Nós temos a Inquisição cruel, né? No final da Idade Média, começo do humanismo. Eu sei, mas essa Inquisição cruel foi mais por parte da Igreja ou por parte dos governantes da época? É tudo junto. É tudo junto, né? Né? É tudo Quer junto. dizer, a cabeça da Igreja na época pensava dessa exatamente. forma. As pessoas, os governos, o Estado tinha seu interesse político, a Igreja precisava, de certa maneira, dos interesses políticos do Estado, então as coisas vão caminhando juntos, né? O pecado está dos dois lados aí. Dizer que foi uma coisa santa, não foi, né? Mas nós não podemos simplesmente julgar com a nossa mentalidade de hoje a caminhada que nós fizemos do ponto de vista de reflexão teológica, de reflexão filosófica, né? Nós não podemos chegar a julgar com isso que nós temos hoje, coisas de 400, 500 anos atrás. A Igreja já se penitenciou com respeito a isso, né? Sim, o Papa já pediu, o Papa João Paulo II, no jubileu do ano 2000, pediu perdão por muitas coisas, né? Inclusive por julgamentos até errados que não eram da própria competência teológica da Igreja, que é a questão científica, como Galileu e outras coisas. Pedofilia na Igreja, Dom Edmilson, como é que a Igreja, me parece que sempre escondeu essa parte, não queria levar para frente, ou eliminar esses padres da vida presbítera, escondendo isso, né? E, principalmente em países como Estados Unidos, alguns países da Europa e tal. Como é que o senhor vê tudo isso, Dom Edmilson? Hoje está diminuindo isso ou não? Eu acredito que hoje, com toda a questão que foi pulso firme, João Paulo II, no final do seu ministério petrino e Bento XVI, né, ficou bem claro, né, acho que uma distinção que até o Papa Francisco falou numa das suas entrevistas aqui no Brasil. Uma coisa é o pecado, né? O pecado que a infinita misericórdia de Deus perdoa diante do arrependimento, diante da busca de conversão. Outra coisa é o delito, é o crime. É o crime. Né? E a pedofilia é crime, porque ela traz consequências sobre a questão social. Então, é um delito que precisa ser, vamos dizer assim, punido pela justiça. Não, né? acho que não é questão de punição, é uma questão de quando você tem que dar uma satisfação, né, social para essa realidade, né, é uma correção social. Então, eu acho que hoje a Igreja é bem clara nisso. E agora, no passado, é interessante que a gente precisa entender a questão dos casos. Parece-me, né, que aconteceram casos em que a própria autoridade da Igreja, né, pelo que eu sei das reportagens, escondeu o fato, né, abafou. Outros casos, eu acho que o bispo do momento, para não fazer um escândalo, né, para talvez evitar o mal maior do escândalo, ficou só ali com a família, com as pessoas, etc. Né? Outros casos, acho que realmente se protegeu muito mais o padre do que a pessoa. Né?
Eu acho que é de maneira como acontece nas famílias também, porque nós vemos os problemas de pedofilia que acontecem nas famílias, né? A gente percebe que geralmente é o homem, né, que é o pedófilo. Parece, eu não entendo muito, parece que a maioria das vezes é o homem, né? A mãe que esconde o abuso sexual do pai com o filho ou com as filhas, exatamente por vergonha. Vergonha, né? E não fala. Então, você abafa exatamente para não ficar uma coisa muito exposta. Muito exposta, né? Então, na igreja foi mais ou menos a mesma coisa. Acho que não foi, como é que fala, defender o padre. Né? Acho que na maioria das vezes foi assim, o que foi um erro. Né? Porque ali não é só alguém que cometeu um pecado, eu não tenho que julgar, etc., mas alguém que está com um delito, né? Com algo que é muito mais, é um pecado e mais alguma coisa, e isso precisa dar satisfação à sociedade. Vamos abrir espaço no Edmilson para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Dom Edmilson Amador Caetano, que foi bispo diocesano de Barretos e foi transferido para a diocese de Guarulhos. Dom Edmilson, vamos falar sobre assuntos meio perigosos, camisinha, casamento gay, aborto. Camisinha, o que a igreja está vendo hoje com o problema de AIDS? Se ela libera isso, não libera, por que não libera? Não seria um problema de saúde pública, não? Eu acredito que a igreja, né, ela não tem que falar nada a respeito da camisinha no sentido de dizer se é problema de saúde pública, etc. Né? A questão não está na camisinha, a questão está no princípio. Né? E o princípio é a questão da sexualidade. Como que a igreja vê a sexualidade do ponto de vista bíblico, do ponto de vista humano, na sua reflexão teológica, né, onde entende, né, o ato sexual somente dentro de um contexto de matrimônio. Né? Então, quer dizer, se a igreja diz, então, a igreja trabalha dizendo, então vamos, porque o mundo está assim, então vamos distribuir, né, o preservativo, a igreja é como se estivesse admitindo que o exercício da sexualidade no ato sexual... Pode ser entre os solteiros. Pode ser entre os solteiros, não é. Então, acho que a questão é exatamente essa. Né? Agora, o que precisa ficar bem claro, né, é que não é que com isso a igreja está dizendo, né, que as pessoas que vivem aí uma vida promíscua, que tem o vírus do HIV, etc., etc., não devem usar o preservativo. Né? É o que eu digo para as pessoas. Se alguém vem dizer para mim assim, olha, eu tenho AIDS, né? E eu não acredito nesse negócio. Para mim, eu vou sair por aí, vou ter relações com as pessoas. Eu falo, então, pelo menos, né, não faça mal para as pessoas, já que você, né, use um preservativo, mas isso não quer dizer que eu vou defender o preservativo. Porque vai contra o princípio. Porque muitas vezes o senhor falando assim, use o preservativo, muita gente vai entender que o bispo de Barretos está a favor do preservativo. Que o bispo é a favor, etc. E aí vai contra toda a doutrina da sexualidade da igreja. Né? Eu acho que foi o Papa Bento XVI ou o Papa Francisco que falou algo, Bento XVI, né? Que falou algo nesse sentido, já se deram toda uma interpretação. Né? Aqui em Barretos, por exemplo, é bom que se saiba, a Pastoral da Mulher Marginalizada, quando eu cheguei aqui, ia nos lugares de prostituição de Barretos fazer algo que era distribuir preservativo, né, para as prostitutas. Eu proibi. Né? Eu proibi, dizendo, não é essa a missão da igreja. Né? Você vai lá, acolhe aquelas mulheres, conversa com elas, né, mas distribuir preservativo, não. Se ela quiser, né, ter essa vida, ela vai buscar na prefeitura, que a prefeitura tem a obrigação de dar gratuitamente. Aliás, se tem alguém que deveria distribuir, a Secretaria da Saúde, a prefeitura, não a igreja. Não a igreja. Né? Exatamente. Então, que fique bem claro isso. É importante que se explique até de novo, né, que não é quando acontece um caso desse, que a pessoa tem o vírus da HIV e quer continuar nessa vida sexual, pelo menos que se preserve. Que tem uma responsabilidade social, né? Casamento gay. Como a igreja vê essa união que a lei brasileira hoje permite, os cartórios,
as pessoas se unirem. Como é que a igreja vê isso? A posição da igreja na sua reflexão teológica, na sua reflexão bíblica, né, ela parte daquilo que ela acredita, que ela traz como dom da sua fé. E daquilo que se reflete também filosoficamente a partir de do ser homem e do ser mulher. Então a igreja não é de acordo com o casamento gay. Né? Não tem... Né? Acho que... Agora, veja bem, eu não posso, como bispo, eu não posso levantar uma bandeira por aí dizer, como é que fala? Com uma atitude homofóbica, né? Mas simplesmente dizer, se aparece 2 homens ou 2 mulheres na igreja dizendo, nós queremos receber o sacramento do matrimônio, não tem jeito, né? O sacramento do matrimônio é entre o homem e a mulher. E isso a sociedade tem que respeitar. Né? Até os próprios gays têm que respeitar. Porque assim, como existe espaço para que eles se expressem, né? Ainda que eu não concorde, ainda que eu não esteja de acordo, né? Eles têm que respeitar que outros têm opiniões contrárias a ele. E tem que saber conviver com isso, né? Porque assim como pode acontecer a homofobia, de repente está acontecendo a heterofobia. Que é um absurdo isso. Né? Eu acho que do ponto de vista teológico, do ponto de vista de igreja, não pode existir. Do próprio fundamento bíblico, né? E Deus os fez homem e mulher, e esse homem e mulher que são uma só carne, que são imagem de Deus. Né? Isso está no Gênesis, é a interpretação teológica, né? Não tem como ser contrário a isso. E eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello, né? Esse cantor, né? Muito bom padre e tal, pelo menos é muito respeitado. Foi perguntado a ele sobre isso num programa de televisão, ele falou, uma coisa é a união civil entre 2 pessoas do mesmo sexo, cada um faz o que quer, a união civil. Agora, outra coisa é o casamento religioso, que não tem nada a ver. É mais ou menos isso, Dom Edmilson? Não é mais, a minha opinião não é mais ou menos isso, como está dizendo o padre Fábio de Mello. Né? Eu acho que, do ponto de vista teológico, né, eu não sou de acordo nem com a união civil entre 2 pessoas do mesmo sexo. Né? Não sou de acordo nem com o casamento no civil das pessoas do mesmo sexo. Porém, como é que fala? A sociedade dispõe disso. Né? Agora, é claro, dizer que isso tem que... Porque a sociedade é assim. Isso tem que acontecer na igreja, a igreja tem que mudar, isso é pedir que a igreja seja contrária à sua própria fé, àquilo que ela acredita. Né? Quer dizer, a igreja não tem força para fazer a sociedade, um país, um estado mudar suas leis. Né? Mas nós testemunhamos aquilo que é da nossa fé. Né? Na realidade, eu acho que o padre Fábio de Mello foi muito mal interpretado. Ele quis dizer isso. Né? Eu tenho a impressão que sim. Ele quis dizer assim, a união civil, o que eu posso fazer lá? Quer dizer, eu não posso dizer que aquilo é a mesma coisa que sacramento do matrimônio. Não é. Né? É mais ou menos por aí. Mais ou menos... o civil deixou, por que a igreja não deixa? Não é a mesma coisa. Né? Não é, o sacramento do matrimônio não é contrato social entre 2 pessoas. Né? É união na fé. E claro, né, nesse sentido, um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher não podem viver isso, né, do ponto de vista sacramental. E sobre a adoção de filhos por casais homossexuais? Olha, é outra situação que fica pendente, né, da gente pensar. É uma dificuldade, né, porque do ponto de vista cristão, né, família, conforme o projeto de Deus, é o homem, a mulher, os filhos, mesmo se for caso de adoção, né? Mas eu não sei, as pessoas adotam, né? A lei está permitindo, né? Eu não tenho autoridade, né, de perito, né, para dizer quais seriam as consequências psicossociais para essa criança que é adotada, né? Não sei. Do ponto de vista pastoral, como que essa criança poderia ser acolhida na igreja? Né? Nós partimos do princípio, existe um princípio, né? A ninguém pode ser negada a fé, o batismo. Né? Então vai surgir a grande pergunta, e se, né, como é que fala, os 2 lá, 2 homens ou 2 mulheres, apresentarem alguém que eles adotaram para ser batizado, né? Claro, a igreja vai ter que pensar. Eu não posso negar porque os pais são gays, né? Absolutamente, eu não posso negar o dom da fé. Mas eu acredito que uma postura pastoral,
que nós ainda não descrevemos, vai ter que existir, né? Entre dizer, olha, entre deixar bem claro para os pais adotivos, né, que são gays, o que a igreja pensa, né, a respeito da união deles, e o que nós pedimos para garantir a fé dessa criança que vai ser batizada, né? Certas normas que ainda não foram colocadas, que ainda não pensamos, né? Mas não se pode negar a fé a ninguém, né? Aliás, o sínodo, né, do mês de outubro vai abordar pastoralmente essa questão também, o sínodo extraordinário dos bispos para a questão da evangelização da família. Dom Edmilson, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e voltamos já com o nosso ex-bispo diocesano de Barretos, Dom Edmilson Amador Caetano. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o bispo Dom Edmilson Amador Caetano. Dom Edmilson, com respeito ao aborto, o nosso governo sempre acha que aborto é uma questão de saúde pública, muitas vezes, porque as mulheres que não querem o filho, ou por serem estupradas, ou por uma outra situação qualquer, acabam procurando clínicas duvidosas, né, com o risco da sua própria vida. A igreja tem esse princípio e não sai dele, né, Dom Edmilson? Absolutamente, não sai porque o problema não é a mulher em si, né? O problema é a vida que está sendo gerada dentro dela, né? Acho que a gente tem que... Até o estupro a igreja não permite? Até estupro nada, como é que fala? É a questão da heteronomia, é o outro. É o né? outro, né? É uma outra pessoa, não é uma verruga que está nascendo dentro da pessoa, né? É uma outra vida, né? Acho que do ponto de vista daquela... A igreja adota aquela afirmação científica que quando, né, o espermatozoide fecunda o óvulo, está sendo gerada uma vida. Então, é um outro que está lá. Né? É um outro, é uma pessoa que está lá na sua forma embrionária, zigótica, como queiram chamar, né? Mas como que fala? Até é comprovado cientificamente que quando o espermatozoide se une ao óvulo, aparece um outro DNA, né? Quer dizer, que identifica biologicamente a pessoa. Então a igreja diz, não, eu não posso decidir sobre o outro. Né? Sim. Então não se permite, nem na questão de doença mais grave, etc. A vida segue o seu rumo. Né? Maçonaria, como é que a igreja vê a maçonaria, pelo menos do seu ponto de vista e tal? Não, o meu ponto de vista é o ponto de vista da igreja. Né? A maçonaria, nos seus ideais filosóficos, na sua maneira de conceber o universo e Deus, e de conceber também o projeto de Deus, né, é contrária à Escritura e à Bíblia. É difícil dos maçons entenderem isso, principalmente no Brasil, onde nós temos muitos maçons que se dizem católicos, né? Mas se a gente analisar um pouco o contexto histórico, né, da maçonaria, principalmente essa moderna, né, não aquela lá aquela antiga. Da Idade Média. Era até meio perigosa aquela. Não, eu estou falando da idade, eu estou falando da maçonaria da época do iluminismo, né, para cá. É aquilo, quer dizer, Deus me deu a inteligência, Ele é o arquiteto do universo, ele projetou um negócio, né? Agora, dentro desse negócio que Ele projetou, eu construo do jeito que eu achar melhor. No fundo, é isso que diz. Então, esse não se colocar totalmente na vontade de Deus, né, realmente foge. É uma das coisas que difere a maçonaria do cristianismo. Né? Eu não estou falando aqui, não quero nem entrar na questão, né, das grandes brigas que tiveram no mundo e no Brasil principalmente. Né? No Brasil, no século XIX, nós temos o grande capítulo da história, né, da maçonaria no Brasil, a chamada questão maçônica, né,
que a maçonaria prendeu lá por 2, 3 anos, não sei, aquele bispo de São Luís do Maranhão, de Belém do Pará, não me lembro agora, Dom Vidal, umas masmorras exatamente porque ele não concordou com alguma coisa. E a maçonaria sempre teve força, né? Nós sabemos quem proclamou a república no Brasil foi a maçonaria, quem proclamou a independência foi a maçonaria e assim por diante. Mas não estou entrando nessa questão agora, mas eu estou dizendo exatamente, né, do ponto de vista doutrinal, né, que contrasta com a questão cristã. E, claro, a igreja ainda mantém a mesma postura da sua última declaração de mais de 30 anos atrás, que um católico não pode se inscrever na maçonaria. O católico, sendo maçom, tem alguma penalidade da igreja? Ele está em estado de pecado, não deveria comungar. Não deveria comungar, na sua opinião? Não, na minha opinião, não. Da Na opinião determinação da da igreja. Na minha opinião, não é minha opinião pessoal, não. Dom Edmilson, o que o senhor acha que deixou de importante durante a sua passagem pela Diocese de Barretos? Olha, eu acredito que o meu apostolado da animação bíblica da pastoral, né, eu acredito que eu trabalhei muito com a questão da escritura, a leitura orante, sabe, o fazer com que o católico tenha um amor pela Escritura e se deixe conduzir pela palavra de Deus, né? Isso foi uma coisa muito importante. A redescoberta, né, do potencial evangelizador da juventude, isso foi importante. E uma presença social da igreja, né? Não uma presença assistencial, mas uma presença de uma igreja que é capaz de transformar a sociedade com a sua presença, capaz de ser fermento do evangelho na sociedade. Foi isso que eu tentei fazer, não foi que foi realizado, né? Mas foram coisas que, não é que eu vim com esse programa feito, mas chegando aqui, tomando conta da realidade, trabalhando em comunhão com os padres, né, que estão muito mais perto do povo, foram coisas que eu fui descobrindo que precisariam ser feitas e espero, né, que continuem sendo levadas adiante nesse período de sede vacante e depois também com o novo bispo, que seguramente Deus irá inspirar para dar continuidade ao trabalho de evangelização. Existe um bom alinhamento entre os padres da diocese com o bispo? Como é que... Olha, eu tive uma comunhão muito bonita com eles. Com eles, né? Eu não posso dizer assim que, né, claro, com algum outro nós não concordamos em alguns pontos, evidentemente, mas sempre procurei... É natural, né? Não concordar, claro, isso é natural. Sempre procurei caminhar em comunhão com eles e sinto, sim, que eles sempre quiseram estar em comunhão comigo. Como é que... O senhor foi transferido agora para Guarulhos, né? Certo. Essa escolha, como é que se dá essa escolha para Guarulhos? Tirar um bispo de Barretos, colocar em Guarulhos? Olha, essa escolha vem a partir da anunciatura apostólica, que faz as suas pesquisas, que, enfim, que estuda as possibilidades e manda para a congregação dos bispos o estudo feito, né, de onde sai uma lista tríplice, né, de 3 nomes com as suas características, e esses 3 nomes com as suas características são apresentados ao Papa e o Papa escolhe, né? Quer dizer, tanto é verdade que é o Papa que escolhe, né? Lá, e é ele que assina a bula de nomeação, né? Mas... Dom Edmilson, se o senhor pertencesse a uma empresa particular, a sua ida de Barretos para Guarulhos seria tida como uma promoção. Porque é uma cidade maior... É uma cidade maior, um centro maior, seria uma promoção. Pertencendo à igreja, como é que a igreja encara isso? Como é que o senhor encara isso? É uma promoção? É uma subida? Não carreira, porque a religião não é carreira. Como é que é isso? Olha, do ponto de vista pastoral, né, não digo que é promoção, é um desafio maior. Maior, né? Porque eu estou indo para um centro populacional maior, né? Eu estou indo para uma cidade que tem 1.300.000 habitantes e deixo uma diocese que tem 330.000, né? 4 vezes mais. Então, é um desafio maior, né? Que eu tenho certeza que pastoralmente vai exigir mais de mim. Seja pela grandeza populacional, seja também pela realidade, né? Eu saio de uma realidade que eu não vou dizer que é rural, que a realidade da nossa diocese já é praticamente urbana, né? Mas ali é uma realidade urbana metropolitana, né? Porque está grudado em São Paulo.
Então, não sei, né? Então é um desafio maior, claro. Acha que esse novo desafio maior já o credencia a ser um futuro arcebispo ou não tem nada a ver essa situação? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tantos arcebispos saíram de uma realidade diocesana menor e já se tornaram arcebispos, né? No estado de São Paulo mesmo, todos os nossos irmãos arcebispos que estão aqui, a maioria deles vieram de dioceses menores e não tem problema não. Do Edmilson, eu falei que a cidade vai ficar com muita saudade do senhor. Já estamos com saudade, evidentemente, pela sua postura. Um pastor bem carinhoso, bem chegado à comunidade. Nunca disse não a qualquer pessoa que o tenha procurado. O senhor quer fazer as suas despedidas à população de Barretos? Porque esse programa, eu acredito que amanhã o senhor estará assumindo já, pelo menos, a parte solene, a recepção que o senhor terá em Guarulhos. Esse programa está indo ao ar hoje, dia 15, e amanhã, dia 16, o senhor estará sendo recepcionado solenemente pela comunidade lá. Olha, eu quero dizer que duas coisas, né? Primeiro que Barretos, a diocese de Barretos, né, foi a diocese das primícias do meu ministério episcopal, né? Eu aprendi a ser bispo com o povo da diocese de Barretos, com o clero da diocese de Barretos, né? E isso eu vou levar no meu coração, né? Como experiência, né? Não só a experiência da prática, mas a experiência espiritual, né? De quando a gente se dispõe, Deus vai agindo. Segunda coisa, né? É que a gente ouve dizer muito aqui, né? Aqui não para bispo nenhum, só vem aqui, vai embora, não sei o quê, já vamos para o 6º bispo, 40 anos de diocese, etc., né? Olha, eu quero dizer para o novo bispo, né, que vier à diocese de Barretos, que eu nem sei quem é, nem sei se já está nomeado, acredito que não, que a diocese de Barretos, né, é uma pérola preciosa, escondida para muitos no norte do estado de São Paulo, né? Porque é muito bom ser bispo aqui. Quando eu assumi a diocese, né, Dom Pedro Fré, quando me cumprimentou, disse assim: eu espero que o Senhor seja muito feliz, como eu fui feliz aqui. Né? E a mesma coisa eu quero dizer para o próximo bispo, né? Que ele seja feliz como eu fui feliz. Que ele tenha o amor, que ele possa ter essa graça de ter o amor no coração pelo povo, como eu tive também, né? E realmente não dá para esquecer, a gente leva a saudade no coração. Que Deus abençoe a todos. Seja muito feliz na diocese de Guarulhos, do Edmilson Amador Caetano. Muito obrigado. Como obrigado. O senhor foi feliz aqui. Muito obrigado pela sua participação no programa. Foi uma alegria poder estar aqui. Vamos então agora para a nossa poesia final do programa. Essa poesia é de Clarice Lispector. Seja o que você quer ser. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Muito obrigado mais uma vez, Dom Edmilson, muito obrigado aos telespectadores da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Rio das Pedras, lugar de gente feliz. Escritório Urias de Paula,
Contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas.